Salve pessoal, tudo bem? Salve Marcel, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, estou com um anúncio aqui incrível, que é uma demanda antiga dos nossos clientes da Futurjá, que operam os nossos robôs, que é a demanda da gente fazer uma carteira, mostrar carteiras que são rentáveis e que funcionam e que principalmente equilibram o seu trade em relação a prejuízo, em relação a lucro. A gente está nesse processo de carteiras em duas fases. Fase número 1, a gente vai apresentar a carteira do trade sincronizado, que a gente vai fazer isso hoje e já vamos te mostrar os resultados, mas só como spoiler, a gente também vai ter uma carteira de robôs, tá? Vão ser 15, 17 robôs operando simultaneamente, mas hoje a gente vai apresentar para vocês a carteira do trade sincronizado da Futurjá. Só lembrar uma coisa para vocês, tá? São todos números reais da gente operando de verdade e com as melhoras que a gente foi efetuando desde que a gente lançou esse produto. Então, já tá bacana nos últimos tempos, muito bacana, e agora com a junção da carteira de dólar e de índice, espetacular. Então, sem mais delongas, eu já vou dividir o resultado que você tende a ter, tá? Aqui, esses dados, eles estão contando desde março de 2020 em operações reais, e é o mix de operação do dólar e do índice, tá? Então você vai ver que tem uma taxa de acerto aí de 65,90%, ou seja, de cada 2 semanas você vai acertar 6 dias e meio, vai sair no lucro, né? A taxa média de gain é de R$370, o maior gain foi de 1.700, loss controlado, muito importante, médio 450 e o maior loss 450. A gente vai destrinchar esses números com o Marcel. Payoff de 0,80. A expectativa matemática no mês, quanto que você deve ganhar no mês? 1.845. Essa expectativa matemática, taxa de retorno absurda, 19,23% ao ano. Ou seja, a gente já tem um acumulado nesse trade que não estava available, não estava disponível para os clientes, de R$ 58.259, com um drawdown de 4.665. Só uma parte, a gente vai entrar nesses números agora junto com o Marcel, tá? Obviamente, esses são números puros. Dentro desses números não estão incluídos taxas, é importante você entender, mas as taxas de operar day trade com mini índice e mini dólar hoje em dia são super baratas nas corretoras, e não está incluso, obviamente, a assinatura do trade sincronizado carteira. Porém, a gente tem um benefício muito legal, que é um cupom de desconto para quem assinar a carteira, tá? Ele vai estar na descrição desse vídeo, a gente vai disponibilizar para os nossos clientes. A gente não tem ainda, a gente vai ter esse cupom na próxima semana, mas a gente coloca aqui para vocês e isso vai ser muito, muito legal. Agora a gente vai destrinchar e mostrar como que funciona tudo. Vocês vão ver os dados por dentro, você não vai querer ficar fora disso. São praticamente 2 anos e 8 meses de resultado real. Então, enfim. Marcel, vamos lá para a parte de dentro. Por onde você quer começar? Então, olá pessoal, a gente pode começar explicando um pouquinho sobre cada um dos trades sincronizados isolados e por que a integração desses dois modelos melhora o retorno desse modelo, beleza? Vou estar aqui iniciando pelo trade sincronizado do dólar. Então, o que a gente observou? Como o Marcel comentou, todos esses dados foram gerados com base em operações reais, então a gente tem vários modelos que a gente opera, a gente fez uma filtragem com todas as informações e montou esse modelo. Então, o que a gente observou? O trade do dólar teve um resultado bem interessante também, teve R$22 mil acumulados com um drawdown de 6 mil. Eu sempre tento enfatizar aqui a relação de risco de retorno, que no caso aqui foi de 3,3. O que isso quer dizer? A cada R$100 que você teve de drawdown, você em média ganhou 330. Então a gente sempre busca reduzir o risco o máximo possível. Então a gente teve uma taxa de acerto de 73%, com média de gain de 250 e média de loss de 520. E aí, beleza. O drawdown desse sistema isolado é R$6.800. Vamos pegar esse valor de referência. Vamos analisar agora o índice. O modelo do índice, aqui, nesse caso ele está no nível 1, mas a gente vai sugerir uma posição um pouco maior nele. Ele tem também, acumulou praticamente 12 mil nesse período, taxa de acerto também alta, 65%, média de gain 93 e média de loss de 120.
E o que a gente tem aqui? Um drawdown de 920. Quando a gente coloca esse sistema no nível 3, a gente vai basicamente triplicar todo o resultado aqui. Então a gente teria um drawdown médio aqui na faixa de uns 3 mil reais. Então você tem 6 mil de drawdown no dólar e 3 mil no índice. Então você soma, deve dar um drawdown de 10 mil reais, mas não é isso que ocorre. Por quê? Quando a gente trabalha com resumo, né, quando a gente pega esses dois modelos e integra, a gente tem o seguinte, a gente vai ter aqui todo o resultado acumulado. O primeiro fator importante a analisar é a correlação. Então a gente vê aqui que o índice e o dólar têm correlação de 5%, ou seja, correlação neutra. Então os resultados ficam independentes. E deixa eu já dar só para deixar um pouco mais claro para o nosso assinante, o que é correlação? Muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, quando o índice sobe e o dólar baixa, né? A real é que essa correlação ela não existe, tá? Pode até ser que em alguns momentos de mercado ande juntinho, mas a correlação é só de 5%, o que corrobora para a gente ter os dois ativos operando juntos, né? Uma carteira nesse caso. Então, muitas vezes vai ter gain em um, vai ter loss em outro. Enfim, essa correlação deixa a carteira muito mais saudável, como o Marcel falou, diminui o drawdown. Outro ponto importante, tá? São os pesos. Obviamente, quando você anda 10 pontos de dólares para um mini contrato, você está falando de 100 reais. Quando você anda 10 pontos de índice, está falando de quase nada, né? Então, a correlação, quando você opera carteira, é a seguinte: o nível do trade sincronizado é no dólar com o nível número 1 e no índice com o nível número 3. Já aproveitando para responder, Marcelo, posso só ter o índice ou só ter o dólar? Pode, mas provavelmente seu drawdown vai ser maior, você não vai ter tanto lucro e você não vai estar tão seguro dentro da carteira. Obviamente, não existe nada seguro, principalmente falando em day trade, falando em bolsa, né? Sempre existe um risco. Estamos falando aqui de day trade, estamos falando de quem tem apetite a risco, mas os números são excepcionais, baseados em em operações reais. Então, assim, o nível do índice é nível 3 e o nível do dólar mini índice, mini dólar nessa carteira é nível 1. E vai estar um pouco diferente do que vocês estavam acostumados com o trade sincronizado, porque tem o estudo estatístico foi tão profundo, Marcelo vai falar sobre isso, ele vai voltar agora e depois a gente vai falar. Mas o estudo estatístico foi tão profundo que, inclusive, tem dias da semana que não opera o mini índice, tem dias da semana que não opera o mini dólar, tem dias que a gente opera o sinal invertido e tem dias que a gente aumenta numa espécie de martingale, mas não é um martingale sem fim, obviamente, tudo baseado no seu nível, e isso traz resultado espetacular. Então, só queria dar esse à parte aí. Continue aí, Marcelo. Sem problemas. Então, como o Marcel comentou, por que eu vou operar os dois e não só um isolado? Então, a gente pode destacar, inicialmente, o ponto da relação risco-retorno. Por quê? Quando você opera só o dólar, a gente tem uma relação de retorno 3 para 1, praticamente. Já é excelente. No índice, a gente vem para 12, né? 89. Quando a gente integra os dois, a gente vem para o mesmo risco aqui de 12,49. Só que, em compensação, eu tive um retorno financeiro muito maior. Então, o que acontece? Eu corri o mesmo risco e tive um retorno financeiro muito maior. Então a gente sempre quer fazer o seguinte: otimizar o retorno e reduzir o risco. E foi isso que a gente conseguiu fazendo a integração dessas carteiras. E aí, também colocando outro ponto importante sobre a correlação que o Marcel comentou. Como a gente falou, a correlação deu de 5%. Só que a gente fez um estudo de média móvel da correlação. O que isso quer dizer, Marcel? Quer dizer basicamente o seguinte: se vocês observarem aqui, esse gráfico em laranja, eu vou abrir ele aqui um pouquinho para vocês. Ele fez um estudo, aqui no começo é poucos dados, é um dado espúrio, mas se vocês avaliarem todo esse momento aqui, ou seja, todos os períodos, a gente observou que a correlação desse robô ficou entre 20% e menos 20%. Então, em qualquer momento histórico, ele sempre teve uma correlação baixa. Então, a gente nunca teve um momento que todos perderam juntos ou ganharam juntos. Então, sempre quando estava ganhando, eu estava segurando, quando estava caindo, eu também estava segurando. Então, a gente teve isso em todos os momentos históricos aqui, em praticamente 3 anos de operações, que é muito importante para dar segurança, né, dentro do modelo operacional. Outro fator importante também que a gente pode ressaltar a gente tem aqui, nesse gráfico do meio, a curva de capital dos dois robôs, né? Então, o que a gente pode observar com isso? A gente vê que em determinadas janelas, a gente teve tanto aqui, por exemplo, quando o dólar, que aqui em azul, estava passando por um drawdown, o índice estava em alta, né? E quando, por exemplo, o índice estava lateral, o dólar, aqui na curvinha azul, estava em alta.
Existem alguns momentos aqui que eles ficam praticamente muito próximos, né? Então aqui estavam os dois de lados, mas a gente ainda observou isso, né? Então aqui subiu um pouquinho, aqui também subiu, mas sempre tivemos momentos onde um modelo estava ruim, o outro superou, como agora na última janela, onde o dólar entrou em região de drawdown e o índice disparou rompendo o máximo histórico. Então, em todas as janelas analisadas, a gente teve um grande equilíbrio desse portfólio, que apesar de ser somente 2 robôs, mas tiveram uma grande contribuição um em relação ao outro. E isso forma o que a gente chama de R quadrado, que vocês vão ver agora. As duas curvas, dólar e mini índice, com os pesos corretos e da forma como a gente vai operar, está operando, cria um R quadrado, cara, excepcional. R quadrado. Mostra aí, Marcelo, por favor. Então, a gente tem aqui um R quadrado de 0,98. O que seria o R quadrado? Para a gente entender, o R quadrado 1 seria o seguinte: se o robô ele fosse perfeito, todo dia, por exemplo, ganhar R$100, a curva seria uma linha. Então, esse seria o R quadrado de 1. A gente tem um R de 0,98. Então, essa curva de capital ela se aproxima muito a uma curva 100% estável. Esse modelo, a gente nunca consegue, é um modelo praticamente impossível. Mas a gente se aproximou o máximo possível. O que isso quer dizer? A gente não teve grandes discrepâncias, ou seja, grandes momentos de queda, nem também grandes movimentos de alta. Então, essa curva ela se manteve estável por praticamente aqui 3 anos, dando grande segurança na operação dos modelos. Agora, algo importante para você entender, Marcel, é toda semana que eu vou terminar no positivo? É todo mês que eu vou terminar no positivo? E a resposta é não. A gente está trabalhando um robô de longo prazo. Vamos dar uma olhada, Marcel, nos resultados semanais e mensais, só para o nosso assinante, o futuro assinante, ter essa visão e entender os períodos que existem no robô? Claro. Então, aqui a gente tem um resultado desde abril de 2020, né? Então a gente consegue observar aqui todos os resultados mensais. Então, por exemplo, aqui 2020 praticamente todo ele foi de gain, mas ele teve meses de loss, por exemplo, R$500, 820, 820, menos 256 e menos 95. Então foram loss bem pequenos mensais, pessoal. Então em bad de gain foi aqui 4.000, 2.000, 1.000, 2.000. São resultados mensais excelentes. Mas se a gente analisa isolado, a gente tem que ver o seguinte: aqui do lado a gente tem os resultados semanais. Então a gente vê que ele tem grandes oscilações dentro do mês. Então às vezes você está esperando esse resultado, mas ele perde às vezes 2 dias seguidos e você já se desespera. Não, a gente consegue observar que essa oscilação faz parte. Então aqui a gente tem todos os resultados históricos semanais. Então a gente vê que ele tem semanas excelentes aqui, ó, pegando aqui desde o início, ó, tem aumentos laterais, ó, ganhando 2, 1.000, 1.000 na semana, perdendo 1.000 na semana, chegando a perder praticamente 2 dentro de uma semana, mas na semana seguinte perdeu 700, mas aqui, ó, 3 semanas seguintes recuperou. Quando você pega as janelas de 4 semanas, que é em média um mês, a gente geralmente sempre fica no positivo. Então ele tem quedas, mas rapidamente ele consegue recuperar esse drawdown. Entendeu? Ó, tem aqui praticamente, ó, a gente teve aqui 3, 4 meses, praticamente todos de gain. Isso vai ocorrer também, mas não é sempre. Igual tivemos meses com praticamente 3.000 de loss. Então essas oscilações fazem parte do modelo e foram todas testadas. A gente também pode observar esse resultado em forma de gráfico, né? Então aqui eu tenho um gráfico dos resultados semanais. Então quando eu coloco esse gráfico aqui acima, a gente pode observar como é que foram os resultados dentro das semanas. Então as piores semanas que tiveram, historicamente, foram aqui na faixa de R$1.000 a R$2.000. Posso observar aqui, ó, são essas zonas aqui. Ó. Então as piores semanas foram na faixa de R$1.000 a R$2.000. Eventualmente vão ter alguns dias que podem sair fora da curva, aqui próximo de 3. Só que a gente vê que foram pouquíssimas semanas, né? Em comparação aos dados de gain, a média semanal foi aqui na faixa entre R$1.000 e R$2.000, só que com a quantidade de vezes muito maior. Então a gente tem aqui uma relação de semanas positivo bem maiores que em relação de semanas negativas. E quando a gente analisa os dados mensais, a gente observa também, já que bem mais positivo, né? Então pouquíssimos meses negativos, na faixa de quanto? De R$1.000. Então, historicamente, a gente não teve nenhum mês que ele fechou mais de R$1.000 negativo. Quer dizer que isso vai ocorrer, que nunca mais vai ocorrer? Não. Mas que em média a gente vai esperar meses de loss muito próximo desse período. 1.000, talvez 1.000, 1.500, 2.000. Nunca ocorreram, mas podem ocorrer. Entendeu? Mas em comparação aos meses positivos, sempre na parte de 2, 3, 4 mil reais. Legal, então, Marcelo. Tudo uma segurança no modelo. Vamos para a primeira tela que a gente apresentou, que é a tela do resultado geral, final. Uhum. E aí eu quero falar para você, tá? Marcel, nesse modelo, qual o pessoal chama de banca, né? O que a pessoa tem que ter lá em garantia para operar esse modelo duplo? Nível 1 no dólar, nível 3 no índice, que é essa correlação que cria a nossa carteira do trade sincronizado.
Beleza. Então, quando a gente analisa os trades sincronizados isolados, a gente teria uma garantia de 8 mil para o nível dólar, né? E de 6 mil para o mini índice. 6 mil para o nível mini índice, nível 1, mini índice. Então, a gente está no nível 3 do mini índice. Então, a gente teria provavelmente na faixa de uns 30 mil reais sugerido, mesmo com um drawdown de 4 mil. Então, seria a margem dos modelos isolados, entende? Mas hoje a gente vê que o modelo como um todo tem um drawdown de 4 mil. Então, provavelmente nesse tipo de modelo, na carteira, com 15 mil, que é 3 vezes o drawdown máximo, você já conseguiria operar a carteira. Sendo que se você operasse isolado, você teria que ter 30 mil. Aqui, por esse modelo, a gente triplicando o risco, né? Então, se saísse de mais de 3 vezes o padrão, a gente ainda com 15 mil conseguiria operar. Então, você consegue reduzir 2 vezes sua margem com um modelo muito mais vencedor. E é importante, pessoal, vocês respeitarem essa margem, porque dentro desse modelo, né, tem dias que a gente opera, por exemplo, o dólar com 2 mini contratos e tem dias que opera com 6. Então vamos lá, se você perdeu 2 dias seguidos com 6, você e eu incluo a gente, porque a gente opera isso em conta real, se você tem uma margem muito estreita, quando sua corretora vai buscar contratos para operar 6 no outro dia, ela vai te tirar fora do jogo e você não vai pegar alguém que estatisticamente acontece, tá? Então, só para vocês entenderem, é importante respeitar essa margem. E por fim, a gente quer finalizar esse vídeo, mais informações eu vou deixar o Telegram da Futuro Já aqui para você ter acesso aos cupons, depois vai estar na descrição também no vídeo do YouTube, do cupom, e assim, nível 1 mini índice do trade sincronizado, nível 1 mini dólar do trade sincronizado e nível 3 índice no trade sincronizado numa parceria junto com a SmartBot, né? Lembrando sempre junto com a SmartBot, mas você paga somente a assinatura, não precisa pagar pelo robô e mais nada. E para as pessoas, a gente tem clientes que operam dólar cheio, que operam mais pesado, que quiser ter um nível maior de exposição, aí, por exemplo, em vez de 1 no mini dólar seria 2 no mini dólar, e 6 no mini índice, ou 3 no mini dólar e 9 no mini índice. Essas pessoas podem procurar a gente diretamente, que a gente faz algo especial, as que operam de forma mais pesada. E se você está preocupado com, nossa, vai ter muitos contratos de muita gente operando, deixa eu falar, a maior parte das nossas operações é no leilão de abertura, onde tem mais dinheiro fluindo, tá? E todas as nossas estatísticas, importante você entender, foram feitos com o gain mais um tique. Ou seja, não pegou só na fila, pegou na fila e passou um. Então os resultados são confiáveis e foram feitos em conta real. Fica aí o convite, entra no nosso grupo do Telegram, assim que a gente tiver o cupom a gente avisa e em muito breve a gente vai mostrar para vocês também a carteira de robôs da Futuro Já, que aí é para 15 robôs, para quem opera o dólar cheio, para quem opera o Day Trader Universe, muito bacana, muito legal também, tá bom? Então é isso, né, Marcel? Exatamente, é isso aí, pessoal. A gente se vê então, pessoal, numa próxima, mas a gente está muito feliz com o produto carteira, tá? E, de novo, só para avisar, o nosso também está na reta, a gente confia demais, a gente opera esse modelo em conta real, que agora, a partir de agora, ele se modifica um pouco nas entradas, para quem estava acostumado no trade sync do índice, trade sync do dólar, né, a última mensagem, eles vão continuar operando, tem gente que só assina um, tem gente que só assina outro, tá? Mas para essa correlação é necessária a assinatura dos dois. Fechado? Então valeu, Marcel, a gente se vê numa próxima. Tchau!